Geeks! Hoje eu vou falar de uma série Netflix que me surpreendeu, Ginny and Georgia. Eu achei que ela seria um estilo Gilmore Girls, mas ela é muito mais pesada, muito mais dramática e muito mais conquistadora do seu coração. Uma série bem mãe e filha, século XXI. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, que esse vídeo vai começar. Hoje eu queria falar um pouquinho da série Ginny and Georgia. You're gonna like Massachusetts. Perfect for a fresh start. We move a lot, so I'm always the new girl. Who's that? That is Ginny's mom. Eu achava, e pelo que eu tava vendo da sinopse antecipadamente, as pessoas estavam falando muito sobre a comparação com Gilmore Girls, que eu sou muito fã, eu já assisti toda a série Gilmore Girls algumas vezes. Eu assisti quando ela estava no ar, que isso foi começo de anos 2000. Ok, a similaridade é apenas que é a história de uma mãe que foi mãe muito jovem, que nem a Lorelai, e teve uma filha menina. E é isso. We're like the Gilmore Girls, but with bigger boobs. De resto, não tem absolutamente nada a ver. Então vamos lá, vamos contar a história primeiro, a sinopse, e aí depois eu falo do que eu achei. A sinopse conta a história de Georgia, que tem 2 filhos. Ela tem apenas, se não me engano, 33 anos ou algo por aí. Na verdade, não se fala a idade dela, só se fala a idade pai da primeira filha dela. Ela tem um filho muito nova, que é a Ginny, e tem o Austin, que é o filho mais novo. Os 2 são filhos de pais diferentes. E aí elas se mudam para uma cidade que parece ser bem aquelas cidades de interior, só com gente rica, aquela cidade maravilhosa. E elas se mudam após o marido da Georgia morrer de ataque cardíaco em um acidente de carro muito esquisito. E aí nessa nova vida, eles teoricamente não irão mais se mudar, porque pelo que parece eles se mudam bastante. A Georgia vive se mudando de cidade e levando as crianças, e ela promete para as crianças que eles vão ficar por ali. Você consegue ver que é muito mais coisa do que realmente isso. Tá? A Georgia, aconteceu várias coisas com ela, que vai mostrando nessa primeira temporada de 10 episódios, e vai contando como ela cuida dos filhos e como ela quer que os filhos não passem por isso. A Georgia, ela tem uma personalidade muito carismática, ela é muito bonita, ela fala muito bem, ela é muito dedicada, mas ela tem vários problemas. Na minha visão, a melhor qualidade dela é que ela faz qualquer coisa para os filhos não passarem por que ela passou. E isso pode incluir coisas muito ruins, tá? Não vamos passar pano com isso. Você consegue entender, eu não sou mãe ainda, mas estou nesse processo então eu consigo imaginar tendo uma vida que nem a Georgia passou, que você vai entender ao longo da série, você fazer de qualquer coisa e você fazer o que ela fez por conta de defender os filhos dela. She promised that this time would be different, but everywhere has problems. Como eu falei, a série é muito mais profunda e muito mais dramática. Ela vai lidar com amizade, vai lidar, obviamente, com a parte familiar, com sexualidade, claro, estamos falando de adolescentes, de drogas, de abuso, violência, entre muitas outras coisas. E eu posso te garantir que o final é surpreendente, eu não esperava pelo final. Por conta de falar de tantos assuntos polêmicos e ao mesmo tempo importantes, a gente precisava de um time de atores que pudesse fazer jus a todos esses temas. E eles conseguiram. Os atores, eles estão muito bem em todos esses papéis. A Netflix, ela manteve um tipo de padrão que eu tenho percebido nos novos conteúdos deles, principalmente esses conteúdos mais família, que é fazer um padrão de beleza diferenciado. A gente via em conteúdos anteriores, anos 90, começo dos anos 2000, padrões muito típicos de pessoas para todas as raças. Quando tinha todas as raças, também tem isso. Mas era um padrão muito típico. A Netflix, ela começou a explorar mais isso, e você consegue ver isso em Ginny and Georgia também. O que eu acho muito interessante, porque quando eu cresci na adolescência, a gente não via tanta possibilidade de padrão de beleza, e isso fica enfiado na cabeça dos adolescentes, que você tem que se encaixar naquele padrão específico para você se sentir bonito, para você se achar bonito. E a Netflix, ela tem aberto muito isso em todas as séries deles, mostrando que de repente a pessoa popular do colégio, ou de repente aquela pessoa que vai ser famosa, que a história é sobre isso, ela não vai ser desse padrão de
beleza que era botado nos anos 90 e nos anos 2000. Ela vai ser de um padrão de beleza diferente e tudo bem, porque realmente, enfim, padrões de beleza deveriam ser quebrados. E junto com isso, a Netflix também continua falando muito de diversidade. Ela falou diversidade de aparência, ela falou de diversidade de raças, diversidade de sexualidade, até diversidade com questão de pessoas com deficiência. Mas o que eu senti muita falta é diversidade em questão de corpo. Todo mundo ali tem um padrão de corpo magro e eu esperava ver um pouquinho mais sobre essa diversidade de corpo nessa série. Mas tudo bem, a gente provavelmente esperamos que tenha a segunda temporada, afinal a série é muito boa. Kiss like 3 times. That's it. Seriously? I blame toxic masculinity. Why? I don't know. Okay. Uma coisa que eu achei muito interessante, isso nós brasileiros não entendemos tanto se a gente não souber que essa situação se passa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é acostumado a ter sim muitas diferenças de raças, muita gente de muito lugar, mas normalmente essas pessoas elas não se misturam. Então isso quer dizer, normalmente preto casa com preto, branco casa com branco, asiático casa com asiático, latino com latino, é meio que isso. E de uns anos pra cá, já tem um tempo isso, a questão da mistura racial tem crescido bastante nos Estados Unidos, cada vez mais, o que nós brasileiros, né, somos tudo uma bola de mistureba. Mas enfim, e essas pessoas misturadas nos Estados Unidos especificamente, elas começam a receber preconceito das duas raças que eles estão misturando. Então o que isso quer dizer? Sei lá, um asiático eu tô misturando porque, enfim, mas um asiático casou com uma branca, e aí o asiático, que é puramente, não sei muito bem o que é puro, mas enfim, o que é puramente asiático, ele rejeita ele porque ele acha que ele é branco, e o branco rejeita ele porque acha que ele é asiático. Então isso acontece com todos eles. E a personagem principal, ela é uma mistura de branco com preto, o pai dela é preto, a mãe dela é branca, e ela recebe essa rejeição de muitas formas. E também não recebe, então mostra que pessoas são diferentes, mostra que o racismo está sim em todo lugar de alguma forma, mas tem gente ali para te defender, para te dar apoio. E eu achei muito interessante eles falarem sobre isso, porque eu não vi um conteúdo falando sobre essa parte especificamente. Então, eles ali botando isso nas telas, isso vai ajudar os Estados Unidos especificamente, ou outros países que tenham esse problema, a ver isso com mais normalidade, conversar mais com isso normalidade, afinal, enfim, o mundo vai ser cada vez mais misturado, e uma pessoa que seja puramente dessa raça, qualquer coisa parecida com isso, que isso é ridículo, vai acabar cada vez mais. Eu acho muito legal a Netflix estar comentando e falando sobre isso, principalmente porque a personagem principal, ela mostra ali que ela não sofreu muito racismo, ela não entende muito isso, e ela tá ali passando por isso, e a mãe tentando ajudar, a mãe sendo branca, que, enfim, nunca vai passar com o racismo que a filha tá passando, mas tentando ajudar e tentando ver essa situação. Uma série muito incrível, eu gostei bastante, eu fiquei presa, eu vi em 2 dias, porque cada episódio é longo, mas é muito boa, você tem que assistir. It's me and you against the world, kid. Remember that. Tá bom? Se você já assistiu, me conta aqui embaixo, me diz uma série que eu devo assistir também. Deixa o seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bianca Contursi, e no Twitter como Bia Contursi. Beijo, tchau!